Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus reine sobre sua vida, sobre sua família. Estamos juntos mais uma vez para um tempo de estudo bíblico, um tempo de crescimento espiritual. Todas as quintas-feiras nós estamos estudando agora uma série intitulada A Família da Aliança, onde queremos trazer princípios para a vida familiar, princípios que possam nos ajudar a vivermos para a glória de Deus e, especialmente nesse tempo de pandemia, a gente possa encontrar mecanismos bíblicos para a gente viver melhor os nossos relacionamentos dentro do lar. Na verdade, o que nós estamos aprendendo esses dias não diz respeito somente a esse período agora da pandemia, mas diz respeito à vivência em qualquer época, com pandemia, sem pandemia, em tempo de guerra, em tempo de paz. Princípios bíblicos devem sempre fazer parte da história do povo de Deus, e nós devemos então honrar ao Senhor dentro dos nossos relacionamentos interpessoais. Nós já estivemos estudando nas últimas 2 quintas-feiras sobre, primeiramente, nós estudamos sobre os papéis da família da aliança. Deus estabeleceu cada membro da família com um papel bem distinto. Existe o papel do homem, que a Bíblia vai chamar de o cabeça do lar. Existe o papel da mulher, que a Bíblia chama de auxiliadora idônea, que deve ser submissa ao marido. Existe o papel dos filhos, que dentro da estrutura da família também devem estar sujeitos aos seus pais. E dentro dessas estruturas, nós não estamos dizendo que nenhum é maior do que o outro. Todos são criados à imagem de Deus, todos são filhos de Deus, remidos, comprados pelo mesmo preço. Mas Deus deu papéis distintos, papéis diferentes para cada um. E se nós não aprendermos a usarmos esses papéis de forma correta, nós acabaremos nos atrapalhando em nossas relações interpessoais. Falamos já sobre isso. Depois falamos também sobre a importância da comunicação. O Deus da aliança é um Deus que se comunica. E nós aprendemos na última oportunidade sobre o padrão de palavras do grande orador, que é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus que fala e as coisas acontecem, mas vimos também que existe um padrão de palavras do grande enganador, que é Satanás, desde o princípio procurando negar as palavras de Deus, desde o princípio tentando disseminar a maldade, negar a verdade da palavra de Deus. Então a gente vê esses 2 padrões estabelecidos, e dentro da família da aliança nós temos em Cristo Jesus as condições necessárias para redimir esse conceito e vivermos com apenas um padrão de palavras, deixando esse padrão destrutivo da nossa natureza pecaminosa, aguçada pelas tentações de Satanás, e procurando na nossa nova criação em Cristo viver um padrão de palavras que seja edificante, que de fato transmita graça quando a gente conversa, que fortaleça os laços, que haja encorajamento e que até mesmo na hora da repreensão, da exortação, possa produzir consolo e frutos benéficos. Então esse padrão de palavras do grande orador é algo fantástico que nós precisamos resgatar na família da aliança. Então esses 2 estudos nós já tivemos, e hoje nós queremos avançar um pouco mais, falando então sobre a resolução de conflitos na família da aliança. Existem conflitos que se estabelecem dentro do lar e que nós não podemos deixar com que eles permaneçam. A gente precisa aprender a resolver. Conflitos, eles surgem quando você menos espera. Conflitos, eles brotam. Eu até brinco dizendo, eles são como os Minions, né? Eles surgem do nada, e eles não vão embora sem você fazer nada. Você precisa aprender a lidar com eles. Existe a natureza dos conflitos, como resolver esses conflitos, e eu gostaria então de abordar sobre esse tema nessa hora, e desde já eu quero agradecer por você estar nos acompanhando nesse momento. Estou aqui no gabinete pastoral da Igreja Presbiteriana de Canoas, onde geralmente me reúno com os membros da igreja, com as lideranças da igreja, sala de reuniões do conselho, e aqui eu sempre tenho a lembrança de que há um grande trabalho a ser feito pela condução do povo de Deus. E quando eu penso em conduzir o povo de Deus, eu sempre lembro que vai existir entre este povo conflitos.
dificuldades, problemas surgirão e nós devemos estar prontos então para resolvê-los de maneira bíblica. E quando nós falarmos da resolução de conflitos, eu quero estabelecer desde cara que Deus é o primeiro a estabelecer o conflito. É o próprio Deus quem estabelece o conflito. Então nós temos, a partir do momento que o pecado entra na humanidade, Deus estabelecendo uma contravenção com a serpente e dizendo assim, que o descendente da serpente vai estar em inimizade contra o descendente santo de onde virá o Messias. Então, naquilo que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3:15, nós temos Deus dizendo, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mostrando que Satanás iria sim mitigar a descendência da mulher, mas a descendência da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Com isso ele está dizendo que o Messias prometido há de destruir as obras de Satanás e trazer restauração sobre todo o universo. Mas olha a primeira palavra que ele diz, é o próprio Deus quem fala, porém inimizade. Então Deus está envolvido sim nos conflitos. O conflito de Gênesis 3, ali, Deus estabelece um conflito. Satanás sutilmente se infiltra. Deus estabelece o conflito. Então, nem sempre pense que o conflito é de todo ruim. O conflito é uma oportunidade para tratar de coisas que você não estava pensando em tratar. O conflito é estabelecido pelo próprio Deus, que põe inimizade entre coisas que não devem estar unidas. A descendência santa e a descendência do reino parasita não devem viver em harmonia. Reino de Deus e reino das trevas não tem harmonia. Luz e trevas não se comunicam harmonicamente. Quando uma chega, a outra se dissipa. Quando uma sai, a outra toma conta. Ou seja, há um conflito e é o próprio Deus quem estabelece esse conflito. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Observe então que Deus, como é dito também no Antigo Testamento, Deus é varão de guerra. Essa não é expressão simplesmente daquelas músicas pentecostais, que muitas pessoas gostam, mas é uma expressão bíblica, não só para pentecostais, mas para qualquer outros que desejarem olhar quem é Deus. A Bíblia chama de Deus de Senhor dos Exércitos. O Deus da aliança é o Senhor que guerreia as nossas guerras. É um Deus que entra no conflito, que nos livra do conflito, que põe termo à guerra até os confins do mundo, como diz o Salmo 46. Deus está, sim, envolvido com os conflitos. Então, deixa eu trazer já uma aplicação para o seu coração. Se você está vivendo um momento de conflito em casa, conflito de relacionamento com seus filhos, conflito com seu irmão, conflito com seus pais, um conflito de marido e esposa, o fato de haver esse conflito é também uma oportunidade para Deus trabalhar na sua vida e no seu caráter. Deus se utiliza desses conflitos para fazer a sua vontade e demonstrar os seus atos redentivos. Deus pode pegar todo esse conflito e resolver, porque Ele é varão de guerra. Ele está presente, sim, em nossas vidas. Ele guerreia as nossas batalhas. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento e devemos ter essa consciência. Um conflito não é, isso é coisa do diabo. Deus é aqui, paz, tranquilidade, não me tragam conflitos. Não, Deus se envolve no conflito. Ele estabeleceu o primeiro conflito, ali em Gênesis 3. Ele participa dos conflitos em que envolve o povo de Deus. E Ele se utiliza disso para nos dar oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa maturação, para o nosso crescimento na fé em nosso Senhor. Então, estabelecido esses primeiros conceitos, eu gostaria de ilustrar isso em algumas passagens, né? Pelo menos o tempo nos permitir, uma ou duas passagens aqui que eu gostaria de demonstrar para vocês. Como o nosso tema principal é a família da aliança, então eu quero falar sobre conflitos que envolvem diretamente a família, conflitos de marido e esposa, conflitos de pais e filhos, conflitos entre irmãos, enfim, conflitos que estão dentro da tua casa.
Não só porque estamos vivendo uma época de quarentena, quando a quarentena passar, conflitos vão continuar surgindo. Quando surgirem outros problemas, outras adversidades, conflitos poderão brotar. E sempre que houver um conflito, não se desespere. Pense que também nesse conflito há uma oportunidade de Deus para trabalhar questões da nossa vida que a gente nem estava pensando em tratar. Então, o conflito também é uma bendita oportunidade de Deus para nos trazer salvação. E eu quero ilustrar, então, entre relacionamentos interpessoais. Dentre as naturezas de conflitos, nós podemos dizer que existem conflitos que são conflitos morais, existem conflitos que são conflitos teológicos, visões diferentes sobre a revelação bíblica. Nós temos conflitos que são ideológicos, ou seja, existem vários conflitos, mas eu quero me deter mais aos conflitos de relacionamento interpessoal, que é o que a gente mais vivencia dentro de casa. Com isso eu não estou dizendo que às vezes um conflito de relacionamento não tem uma raiz de um conflito teológico. Tem, pode acontecer. E eu quero ilustrar alguns casos aqui. Mas na maioria das vezes são formas de lidar e não necessariamente os conflitos por alguma crença distinta. Mas se isso acontecer, havendo tempo também quero abordar sobre isso. Mas aqui apenas de maneira conceitual, citando cada um deles. E eu quero citar a partir de um texto de Filipenses capítulo 4, que nos fala de um conflito não de marido e mulher, mas um conflito que existia entre irmãos da igreja. E esse tipo de coisa é muito comum existir tanto nas igrejas, como em ambientes de trabalho e também dentro de casa. Eu vejo esse tipo de conflito até mesmo entre os meus cachorros em casa. Eu tenho dois cachorros lá, né? Eu tenho um macho e uma fêmea de raças distintas. Eu tenho a fêmea, a Kiara, ela é pequenininha, é uma mistura com salsicha, mais alguma outra coisa lá, mas ela é muito inteligente. E tem um outro que é bem grande, um cachorro pastor suíço, branco, bonito, parece um lobo. Só que eles são assim bem diferentes. Enquanto a Kiara, a fêmea, é muito educada, ele é mais grosseirão. Ele passa batendo o rabo e derrubando as coisas e bagunça mais do que ela. Então eles são bem diferentes. Se eu vou fazer um carinho nela, ele pula na frente, ele fica com ciúmes, ele quer para ele. Se for para ele, ela fica esperando. Então você vê que eles têm formas diferentes, mas sempre geram um conflito. Tem sempre um que puxa mais para gerar algum conflito entre eles. E quando ela está toda quieta, ele vai para cima dela para poder arrumar confusão. Ele não deixa a cachorra quieta. Então você vê, no mundo animal, você vê conflitos, você vê dentro da sua casa, entre irmãos, um puxando o cabelo do outro. Você tem filhos pequenos, você já deve estar vivendo aqueles momentos que dá vontade de se desesperar, né? Um filho que pega uma coisa, puxa o cabelo do outro, corta o cabelo do outro, corta o sofá, que abre a geladeira, que derrama as coisas, que quebra o celular, que faz tanta coisa que você fica, ai meu Deus do céu, não aguento mais. São conflitos da infância ou conflitos da adolescência, onde cada um quer já ser dono da verdade, estão ali na sua busca de autonomia, querendo usar da sua autoridade, do seu poder, tendo que muitas vezes confrontar a ideia do outro. Ou quem sabe os conflitos existentes entre marido e esposa, onde já começam a se degladiar e às vezes os filhos ficam presenciando essas brigas, o que é realmente muito prejudicial. Então eu quero ilustrar na história que nós temos aqui de Evódia e Sintique algumas instruções que nós temos de como resolver esse aparente conflito aqui gerado naquela igreja de Filipos. Filipenses capítulo 4 diz assim, a partir do verso 2: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Observe que havia ali em Filipos um conflito entre duas servas de Deus. E eu chamo elas de serva de Deus porque elas não são daquelas que às vezes tem gente brigando dentro da igreja e fala, aquilo nem crente é joio no meio do trigo. Não era o caso.
O apóstolo Paulo faz questão de afirmar que seus nomes se encontram no livro da vida, ou seja, eram irmãs preciosas, eram crentes que tinham um serviço muito bom. Embora o texto não apresente muitas informações sobre essas duas mulheres, Evódia e Sintique, nós podemos perceber aqui que o problema delas era um problema relacional. Elas não estavam conseguindo pensar na mesma direção. Uma ia para um lado, outra ia para o outro, e aí o apóstolo Paulo pede que elas possam pensar concordemente no Senhor. Ao que tudo indica, a igreja de Filipos, desde o seu nascedouro, era uma igreja sem muitos homens, e tinha muitas mulheres na liderança. Muito embora, quando Paulo escreve essa carta, já tem. Ele faz questão de dizer, no capítulo 1, quando ele saúda os irmãos, ele diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É como se estivesse dizendo assim, graças a Deus, que aí agora você já tem uma igreja estabelecida com os oficiais, e os oficiais não são mulheres, são homens, então faz questão de dizer, inclusive já tem. Mas, ao que tudo indica, desde o início, nós temos os primeiros que se converteram ali, Lídia, por exemplo, e outras pessoas mais. Na cidade de Filipos não tinha nenhuma sinagoga. Para ter uma sinagoga de pelo menos 12 judeus, não havia. Tanto que quando Paulo foi lá, ele se reuniu no lugar onde havia água, pois quando não havia uma sinagoga, se costumava se reunir ali. E ali ele começa a pregar e Lídia se converte, nós conhecemos aquela história. Pois bem, essas irmãs deviam exercer liderança na igreja, eram duas irmãs muito dedicadas, que deviam trabalhar em prol do reino de Deus, mas que tinham formas diferentes de pensar. Não era um conflito teológico propriamente dito, uma dizendo vamos nessa direção bíblica e outra nessa, porque às vezes a gente percebe que algumas brigas, elas não estão ferindo princípios, elas são preferências ou maneiras de se chegar a algum problema. Você que estudou matemática sabe que às vezes você soluciona um problema indo por um caminho ou soluciona indo por outro, mas chega no mesmo resultado. Só que quando uma pessoa engessa a sua forma de fazer as coisas e acha que é só do seu jeito, aí começa a dar conflito com outra pessoa. E aqui nós temos então essas duas irmãzinhas da SAF aqui, da Igreja Presbiteriana de Filipos, brincando aqui com vocês, que elas não conseguem se bicar, elas não conseguem se relacionar, e elas começam a brigar ao ponto do apóstolo Paulo ser informado sobre isso e na sua carta ter que dizer isso abertamente e dizer, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Mudando o que deve ser mudado, é como se a gente tivesse que dizer às vezes dentro de casa, rogo ao marido, rogo à esposa, pensem concordemente no Senhor, parem de ficar cada um indo para uma direção. Pensem concordemente. A ideia de concordar no pensamento não necessariamente é fazer as coisas só de um jeito, mas eles vão ter que, em justa medida, negociar para poder viver bem. Eu me lembro que quando eu me casei, isso já faz mais de 20 anos, eu recebi uma instrução na época que eu falei, nunca isso vai acontecer, até eu me casar e ver que acontece sim. Por exemplo, o meu instrutor, num curso que eu fiz com o pastor Jaime Kemp, ele trazia instrução então de pessoas que às vezes brigavam por causa da forma como se colocava o papel higiênico no porta-papel higiênico. Uns colocam um rolo e o papel sai por cima. Outros colocam um rolo com o papel saindo por baixo. Aí ele perguntava, qual é a forma certa? E aí o povo se decide ali, né? Uns dizem, é assim, outros é assado. E eu fiquei ali pensando, quem é que vai brigar por uma coisa dessa? Depois eu fui ver, eu nunca cheguei a brigar especificamente por isso, mas eu vi que eu boto de um jeito o papel ali, minha esposa botava de outro, e ouvimos falar de histórias de pessoas que estavam brigando por coisas mínimas como essa. Qual é a forma certa de fazer o papel higiênico sair dali? Aí você fala,
Pastor, é claro que é por cima, né? Gente, o papel higiênico é para você usar. O importante é que ele saia para você utilizá-lo para o seu fim. Mas não importa se está vindo por cima, por baixo, se você tirou o rolo dali e colocou na mão, se você bota ele em pé, não importa. Vai chegar no mesmo objetivo. Muitas coisas a gente fica brigando, muitos problemas do nosso relacionamento se dão exatamente por causa da forma e não pelo conteúdo, pela maneira de se ver, e nenhum está certo ou está errado. Outro exemplo do lar, você que casou agora deve estar vendo esses conflitos. O marido vai tomar banho e deixa a cueca solta no banheiro. A esposa não deixa solta no banheiro, mas lava quando toma banho e pendura no abridor da água ali no registro. Aí você vê ela falando mal dele, dizendo, é um absurdo, você larga tudo no chão, para ele é normal. E ele reclama dela, ela deixa aquele negócio pendurado ali no registro. Fala, quem está certo, quem está errado numa história dessa? Vai dizer, não é um pecado, não é uma questão teológica que está ali em jogo, mas eles vão ter que aprender a conviver com suas formas diferentes. Um toda a vida foi criado largando ali na casa, a mãe às vezes pegava e ele não quis botar nem dentro do cesto. O outro toda a vida quis lavar para não dar trabalho a ninguém e pendura ali, só que isso incomoda para um e aquilo incomoda o outro. O que vai precisar ver? Eles vão precisar ter uma conversa, vão ter que negociar entre eles e resolver isso em busca de paz. Porque senão esses pequenos exemplos que eu estou dando, eles vão chegar a exemplos de coisas maiores e vão gerar conflitos mais incisivos e eles vão precisar de intervenção. Mas antes de citar isso, eu preciso falar aqui para vocês de algo fantástico que eu vi quando eu estava fazendo o módulo de resolução de conflitos no meu curso de doutorado no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. E eu sou muito grato a Deus pela vida do Dr. Valdeci, pelas instruções preciosas desse módulo, e do pastor Ximenes também, que trouxe-nos instruções preciosas naquela ocasião. E nos foi ilustrada algo que Ken Sande, no livro O Pacificador, ele fala sobre a ladeira escorregadia. Não sei se a origem é dele ou se é de um outro, mas eu vi lá aquele livro. Onde ele fala da ladeira escorregadia, onde os conflitos não são resolvidos e que escorregam para um lado ou escorregam para o outro. Então é mais ou menos assim que acontece. Imagina que você está no topo do Monte Everest. E aqui é onde você vai tratar todos os seus conflitos. Se você não souber resolver, você poderá, sem querer, escorregar para cá, porque é uma ladeira alta. Imagina o Everest aqui, a altura que é. E quanto mais vai deixando caindo, mais velocidade vai pegando, vai ficando cada vez pior. Ou para um lado, ou para o outro. E essa figura da ladeira escorregadia, então ele fala aqui, como você resolver os conflitos de maneira pacífica, aqui em cima, sem nenhum prejuízo, mas também existem maneiras de resolver com ataques, que não são tão boas, ou com respostas de fuga. Então nós temos aqui aquilo que é chamado de respostas de pacificação, que trazem harmonia entre as pessoas, respostas de ataque, que quebram a paz, não deixam essa paz, ou as respostas de fuga, que falseiam a paz. Faz de conta que está em paz quando não está em paz. Eu vou ilustrar isso aqui, vou dar alguns exemplos para a gente perceber melhor sobre essas questões. Então a gente deveria aprender a resolver os nossos conflitos para não escorregar nem para um lado nem para o outro, de acordo com as reações de cada um. Nos cursos que eu dou para noivos, cursos pré-nupciais, eu sempre pergunto quais são as tendências aí do casal. Vocês costumam reagir com ataque ou com fuga? Tem pessoas que quando estão sob pressão, elas pulam para cima. Você provoca, ela responde mais ainda. Você fala alto, ela fala mais alto ainda. Você é desses? Ou tem aqueles que quando são confrontados, eles recuam. Ele é xingado, ele não responde, ele engole. E aí você vê assim, pessoas que têm reações mais de ataque, são mais ferozes, e algumas pessoas que são aparentemente mais pacíficas, mas elas implodem. Um explode, outro implode. Como é que você costuma reagir na hora do conflito?
Você precisa se identificar. Ah, pastor, eu acho que não é só assim. Às vezes eu explodo, mas na maioria das vezes eu implodo. Claro, sempre vai ter alguma situação, mas há uma tendência. Você precisa se conhecer mais. Pois bem, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você é uma pessoa dessas que ataca, você pode, se você não tomar cuidado e resolver lá no alto dessa colina, você poderá escorregar e olha para onde vai. No primeiro momento, as suas respostas de ataque poderão ser agressões. Agressões de palavras ou até mesmo agressões físicas. Pessoas que são muito revoltadas, assim, ela pode chegar no momento, começa a levantar a voz, começa a fazer uma coisa, pega um negócio, joga no outro. Ainda bem que estava sem água aqui esse negócio, né? Então, e elas começam a sofrer por causa disso, mas depois que solta a raiva, pronto, parece que o mundo melhorou. Porque elas atacam e elas vão lá. Pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão física. E aí você não acha que vai ficando por aí, não. Não resolveu ainda, na busca da paz, só que isso não vai trazer paz nenhum, vai só quebrar a paz, a pessoa vai reagir ainda mais. No primeiro momento, agressões. No segundo momento, já começa a se tornar uma situação litigiosa, onde o outro já fala assim, quer saber o que eu vou fazer com você? Vou lhe botar na justiça, vou lhe processar, como é que faz uma coisa dessa comigo? Não acredito numa coisa dessa. Então já se tornou uma coisa mais pesada agora, já não consegue mais resolver, já entrou numa situação litigiosa. E ainda se você não resolveu ainda, como eu disse, é uma ladeira escorregadia, vai escorregando cada vez mais. Começa com agressões, palavras, depois agressões físicas, depois já se torna um litígio. E qual é o último estágio, pastor, que isso pode levar? Esses conflitos podem levar a um homicídio. A pessoa que está nessa raiva toda pode chegar a matar o outro. Não é à toa que Jesus Cristo disse que se você está com raiva no coração você já matou. Só falta executar, mas já matou. Então a gente precisa aprender a resolver os conflitos no lugar central de onde eles se tratam. Eu falo mais sobre isso depois. Mas aqui essas reações de ataque, escorregando aqui nessa ladeira, começa aqui, vai pegando velocidade, começa com agressões verbais ou agressões físicas, depois já se torna um litígio e mais adiante a pessoa já pensa em matar o outro. Ele não consegue viver sem acabar com a vida daquela outra pessoa. Ele acha que só assim ele vai encontrar paz. E é dominado agora por um sentimento de vingança, de ódio, de vontade de perseguir, de destruir, que faz parte do seu viver. Isso faz parte do coração dos seres humanos. Antes de eu falar do outro lado da ladeira, eu preciso lhe dizer uma coisa muito séria. O cerne desse conflito não é o seu temperamento, seu jeito explosivo ou coisas dessa natureza. O cerne desse conflito, o coração desse conflito, na verdade, é o conflito do seu coração. É o que está lá dentro, queimando por dentro, que você não conseguiu resolver. Não é porque ele te xingou ali. Às vezes o casal está brigando e ele nem sabe qual foi a razão deles terem iniciado a briga. Por que você está brigando? Ah, amor, como é que você fala um negócio? Quer dizer que você diz assim, assim, assim de mim? Mas tu não me entende nada. Ah, então eu não entendo. Aí ele pega essa palavra, não é mais aquela principal razão. Não entendo nada e tu não sei o que, não sei o que. Claro, tu não presta atenção a nada do que eu digo. Não presta atenção, agora já não está mais no não entendo, nem na razão primeira. Agora já está falando dessa outra expressão. E as pessoas vão mudando de um conflito para o outro, de um conflito para o outro. E eles não percebem que a razão daquele conflito são as razões do coração. Às vezes aconteceu daquela pessoa. Por que ele xingou todo mundo dentro de casa, brigou dentro de casa? Às vezes ele teve um dia mau no seu trabalho, um monte de gente foi demitida e ele é o próximo. Às vezes alguém deu uma fechada no trânsito nele, uma coisa muito preciosa que ele tinha, ele quebrou, e ele foi suportando tudo isso. Aí chega em casa e a esposa fala com ele alguma coisa errada, aquilo que já estava para estourar, ele vomita tudo em cima dela. Então, na verdade, ela tem culpa de quê? E por que ele fez isso agora? Por causa de conflitos do seu coração, que ele não resolveu no lugar certo, mas agora ele
explode exatamente ao lado da pessoa que ele promete mais amar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que viver os princípios da aliança dentro do nosso lar. Antes de prosseguir, deixa eu fazer outra aplicação. Se você é desse tipo de pessoa mais explosiva, de um temperamento mais de ataque, você precisa pedir a Deus que domine o seu coração. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você precisa pedir a Deus que domine isso no teu coração para que você consiga resolver os conflitos. E aqui eu já citei o texto, é um outro exemplo do conflito existente entre os irmãos Caim e Abel. Na verdade, Abel estava em paz, ele nem imaginava que Caim estava tentando mal contra ele. Caim vai lá, chama ele para dar um passeio no campo e o mata. O irmão nem percebeu que ele estava naquela situação. Por quê? Porque o conflito não necessariamente estava entre eles. O conflito estava no coração de Caim. Por isso Deus falou para Caim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tem maridos que estão brigando com a esposa, minha esposa não se cuida, a minha esposa não se trata bem, não se veste bem. Na verdade, o problema não é a esposa, é você que está com seu coração com uma ideia de uma esposa que não é ela, talvez motivado por outros sentimentos, pelas paixões mundanas, por outras coisas que você está vendo por aí, e aí está despejando nela. O problema não está lá fora, o problema está aí dentro do seu coração. Então, você precisa sondar o seu coração, só que você não consegue fazer isso sozinho, mas à luz da palavra de Deus, sim. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas o texto diz: Deus sonda os corações. A gente se engana, ou melhor, o nosso coração nos engana. Você já parou para pensar que às vezes você se auto-sabota, você mesmo se engana, dizendo: não, que isso? Não concordo. É o seu próprio eu te enganando. Maldito o homem que confia no homem. E o pior homem que você pode confiar é você mesmo. Então tome cuidado com isso. A principal fonte do conflito é o coração humano. Por isso que Cristo veio, e quando ele reinterpretou a lei, ele não mudou nada, ele diz: não vim mudar, não vim revogar, vim cumpri-la. Ele então diz: olhou com intenção impura no coração, já adulterou. Está com raiva no coração, já matou. Mas como assim? Ou seja, ele bota todo mundo na parede para mostrar que o problema não é o ato, simplesmente, mas é a motivação desse ato. É o que foi trabalhado lá na essência. E Jesus disse: é do coração que procede os maus desígnios, os assassinatos, os homicídios, as mentiras, os adultérios. É do coração, é lá que você precisa tratar. O centro de controle de sua vida, que é também o centro dos conflitos. Todos lidam lá. Quando Cristo transforma o coração humano, então há mudanças radicais. Por isso que não adianta a gente apenas querer mudar o comportamento. Isso aí é só apagar o fogo por cima, mas ele está queimando embaixo ainda. Para mudar na raiz, para mudar de vez, tem que mudar o coração. Quando o coração é transformado, então muda-se as ações e os comportamentos. Você querer só mudanças de comportamento, isso não é o padrão de Deus. Isso em vários lugares você faz. Alguns lugares dizem: só chega aqui, não pode vir com unha pintada de cor escura. Aí a pessoa faz o quê? Ela vai lá e pinta clarinha. Quando chega o final de semana, e pinta escura, porque é o que ela gosta. Naquele ambiente ela se comporta daquele jeito, mas ela não quer aquilo ali, é só para poder ganhar o dinheiro dela. A pessoa fala: aqui todo mundo de terno e gravata no trabalho. A pessoa sai do trabalho, o que ela faz? Ela tira aquilo, ela não quer, ela não gosta. Então, ela se comporta bem no ambiente, mas aquilo não faz parte da essência dela. É claro que esses exemplos não se aplicam a todas as áreas, mas apenas para ilustrar que se Deus não mudar o nosso coração, só mudanças de comportamento não adiantarão. Por isso que eu diria, não basta apenas dizer bonitas palavras no casamento: meu marido precisa ser mais dócil, não, ele precisa mudar o coração. Se ele está sendo grosseiro, duro, é por causa do coração dele. A mulher precisa não simplesmente mudar hábitos, ela precisa mudar a essência dela,
E é isso que Cristo é especialista, em mudar o coração das pessoas. Mudar o que só Ele é capaz de mudar. Você não muda o coração, você não muda o seu caráter, mas Deus transforma completamente, transforma a nossa natureza de velhas criaturas para novas criaturas. Ele pega a nossa vida pregressa, cheia de pecados, até aqui deu, daqui para frente, nova criação em Cristo Jesus. Só Ele tem poder de fazer isso. E Deus seja louvado por isso. Isso nos traz esperança para a família da aliança viver em paz. Mas vamos prosseguir agora, voltemos para a ladeira escorregadia, lá para o topo do Everest. Você está lá naquela parte superior, procurando resolver seus conflitos aqui. Respostas de ataque poderão fazer com que a pessoa comece a rolar lá de cima, primeiro com agressões, depois litígios e até mesmo homicídios. Poderão acontecer. É bom você ter consciência disso. Geralmente, ninguém que matou o outro, não queria fazer isso. Mas é porque ela não tomou consciência das suas reações, ao invés de tentar resolver de forma pacífica. Agora vamos ver o outro lado. Do outro lado, nós temos como é que as pessoas resolvem os seus conflitos fugindo. Então aqui são falsos, de um lado quebra a paz, do outro lado ele cria uma falsa paz, quebra a paz do mesmo jeito. Então as primeiras reações aqui seriam negação, as respostas de fuga, a fuga propriamente dita e finalmente o suicídio. De um lado, a agressão, litígio, homicídio. Do outro lado, nós temos negação, fuga e finalmente suicídio. O que eu quero me referir aqui quando eu digo negação? A pessoa está lá, e aí, cara, como é que você está? Está tudo bem você e sua esposa? Está tudo bem, cara, tudo em paz. Mas não está em paz. A pessoa está com problemas sérios, não conseguiu resolver, mas ele nega que tenha problemas. E aí, cara, tá com algum... Posso te ajudar alguma coisa? Não, que é isso, estou tudo bem. Homens são expertos nisso aqui, em estar morrendo por dentro e nunca dizer nada. As mulheres, nesse sentido, via de regra, são mais maleáveis. Começa a conversar uma com a outra, já começa a chorar, já começa a contar tudo. Mas, na verdade, homens são mais duros nesse sentido. Mas tanto homens quanto mulheres, eles podem ter reações de fuga, que seria, a primeira delas aqui seria a negação. Não, estou bem, estou tranquilo, só estou um pouco cansado. Eu vou dormir, daqui a pouco eu estou bem de novo. Isso é pintar uma falsa paz. E aí o que acontece? A pessoa continua negando que não tem nada, não continua, mas aquele negócio está ruminando. Ele vai para casa lembrando das palavras que o outro lhe insultou. Ele, não, mas eu estou bem, estou bem. E ouvindo aquela voz o tempo inteiro. A pessoa começa, daqui a pouco perde a fome. Ou, em outros casos, aumenta a fome. Começa a ter algumas reações dentro do seu ser ali. Daqui a pouco ele não mais apenas nega, ele começa a fugir, porque ele sabe que na hora que chegar naquele lugar, alguém vai lhe perguntar. E em vez dele entrar no atrito, o que ele vai fazer? Ele vai evitar aquelas situações, ele vai fugir. A reação de fuga faz parte do coração pecador desde Gênesis 3, quando nós temos a queda do homem. Exatamente no momento do encontro marcado, onde Adão e Eva se encontravam com Deus, Adão não apareceu. E o Senhor pergunta, Adão, onde você... Ouvi a sua voz, Senhor, e fugir. Ou seja, não querer resolver de forma plena, mas fugir das responsabilidades, da maneira de como poderia fazer aquilo. E, finalmente, a pessoa ela não mata ninguém, mas ela pode pensar, o coração está tão cheio de amargura, ela já falseou tanto isso, não consegue esconder dos outros, ela já fugiu, já nem se apresenta publicamente nos ambientes, já está depressiva, já está angustiada com tanta maldade, com tanta malignidade de pessoas que lhe disseram coisas e colocou dentro do seu coração, que agora chega o momento que ela fala, não mereço mais viver, acho que para mim o melhor é acabar com minha vida. Ela não mata os outros, mas ela pode matar a ela mesma. Então são reações distintas. Agora minha pergunta é, o que você acha que é pior? Reações de ataque ou reações de fuga? Bem, você pode até achar que um é melhor do que o outro, mas os dois estão errados.
Os dois meios de resolver conflitos estão errados. Não é assim que se resolve o conflito. Aqui nós temos a quebra da paz e aqui nós temos uma falsa paz. Não é paz verdadeira. O que Cristo veio trazer a nós é paz verdadeira. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá? Ou atacando para acabar com tudo, ou fugindo, fazendo de conta que está em paz. A paz de Cristo não, a paz de Cristo é real. E nós podemos resolver isso para poder nos manter aqui e não escorregar nessa ladeira. Pois bem, vejamos aqui aplicado no texto de Filipenses algumas dessas respostas de pacificação, ou respostas que a família da aliança deve ter em seus relacionamentos interpessoais. As primeiras coisas são coisas que você faz sozinho. E depois eu vou dizer que para você encontrar paz de maneira bíblica ainda, você pode fazer isso com a ajuda de alguém. Mas as primeiras coisas aqui. Primeiro, tem coisas que você vai simplesmente... Como é que você resolve esse conflito? Negociando. Negociando. Olha, amor, não quero... Olha, tá muito difícil. Todo dia eu quero assistir minha novela, todo dia você quer jogar o seu futebol. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão ter que negociar. Tá bom, então nesse dia você vai, nesse outro dia eu vou. Eles vão ter que chegar a um acordo. Não, tá bom, eu faço isso, mas também... Ó, vamos comprar isso agora, mas nas férias nós vamos para tal lugar. Há uma conversa e um acordo. O combinado não vai sair caro. Então, a primeira coisa, tenta negociar, conversar entre a sua própria família. Ah, pastor, é difícil demais. Pois é, se fosse fácil, você estaria em um outro relacionamento. Deus botou exatamente essa pessoa aí, que ela te conhece. Isso vai te ajudar para você ter melhores organizações em sua vida. Filhos, vocês quando estiverem tendo seus conflitos, a melhor maneira de vocês resolverem é tentando negociar a melhor maneira. Olha, já que não podemos fazer assim, poderíamos fazer dessa forma, ou seja, de forma pacífica, negociar a situação. Segunda maneira também ainda, que você pode fazer sozinho, é você buscar uma reconciliação diante de um conflito. E aqui eu vou dizer palavrinhas fundamentais para isso. Reconciliação tem a ver com você reconhecer a parte do seu erro. E o pacificador, e a Bíblia nos manda sermos pacificadores, não é aquele que fica esperando o outro vir para dar a condição de paz. O pacificador, ele cria a ponte. Ele chega até a pessoa ofendida e ele fala, eu te fiz alguma coisa errada? Tá, eu estou bravo com você por isso, isso, isso. Veja bem, eu também estou ofendido com você, mas vamos conversar. Numa conversa de tom amigável, sem expressões do padrão da serpente, expressões sarcásticas, sem alterar a voz, sem xingar os outros, sem ficar com o coração bloqueado, tenta uma reconciliação. Reconhece a sua parte do erro. Olha, você ficou ofendido com isso, então eu queria dizer que não foi minha intenção que você ficasse ofendido com isso. Eu vi que você se ofendeu, mas a minha intenção não foi essa. Também não adianta chegar para dizer, ó, você é muito burro, tá vendo que eu não quis falar isso? Pronto, você aumentou o problema ainda mais. Então procure reconciliar-se com a pessoa. E nesse sentido, talvez você reconhecendo parte de sua culpa, pedir desculpas, expressões que vão fazer muito bem. Chegar assim, ó, me perdoe, eu não tinha intenção de fazer isso, mas você ficou ofendido, me perdoe. Ou se você teve a intenção mesmo, chega lá, ó, me desculpa, eu te ofendi, eu falei uma palavra que não deveria ter falado, eu me alterei, me perdoe. Isso abre as portas de uma maneira que você não tem ideia. As pessoas que mais vivenciam os conflitos, que escorregam para um lado e para o outro, são pessoas que não sabem pedir perdão. Mas a Bíblia nos ensina a perdoar e pedir perdão. E a família pactual, a família da aliança, precisa praticar isso todos os dias. Não é de vez em quando não, porque sempre a gente está ofendendo um ao outro. Oh, me desculpa aí, eu não quis fazer isso aqui. Ah, mas tu também fez... Tá, desculpa, me perdoa. Também não é aquele negócio assim, tudo eu peço perdão. Foi o que tu fez? Desculpa, não sei, mas deve ter errado mesmo, me perdoa. Não, é uma coisa consciente. Você vai ter que conversar isso e pedir perdão para as pessoas. Quando aquela pessoa lhe pedir perdão, agora presta atenção aqui, não deixe de comunicar o seu perdão, de dizer, como Jesus dizia, vai,
e não peques mais. Estão perdoados os teus pecados. Como é bom poder receber o alívio da pessoa dizendo, tá bom, já te perdoei, vamos deixar isso para lá, vem cá. Tem pais que matam seus filhos de tristeza, filhos pequenos, o menino aprontou lá, foi uma coisa terrível, tomou o leite antes da hora, a mãe ficou brava, deu uma surra no menino, agora o menino, você vai ficar aqui pensando a tarde inteira sobre o que você fez. Aí o menino fica lá, e ainda vem aquelas 4 horas de sermão ainda, né? Mas meu filho, você não sabe que não sei o que, e fica aquela ladainha. Para os pastores isso é péssimo, porque eles vão dizer, lá vem minha mãe com sermão, aí toda vez que o menino for ouvir um sermão na igreja, vai lembrar que é aquilo. E aí fica aquele peso. Olha, seria muito melhor se você tivesse dado umas 3 palmadas no menino, ouvido ele chorar, ver ele pedir perdão, e depois você dá um abraço nele dizendo, tá bom, eu te perdoo, não faz mais isso, e seguir, do que ficar nesse massacre psicológico em cima da criança, né? Não faça isso, procure logo a reconciliação. Se tem uma penalização, vai receber a penalização, eu falo já sobre isso, mas aqui o ponto é, busque a reconciliação. Então, as respostas de pacificação que nós podemos fazer sozinho. Primeiro, tente negociar, conversa ali, ó, nós estamos com conflito aqui assim, dessa maneira, tente os dois conversar, então fazemos assim, estamos resolvidos? Tá, então, fechou. Isso se aplica nos mais diversos lugares. Tente negociar. Uma vez eu me lembro que eu estava indo de carro e aqui próximo ao centro, de repente, o cara freou de vez, puf, deu aquela triscadinha na traseira do carro. O cara levantou, já veio olhar, eu também saí, já olhei ali e falei, ô rapaz, lamento muito aí pelo ocorrido. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Aí ele, cara, e agora, como é que eu vou fazer? Aí eu, teu para-choque já estava amassado mesmo, tu for arrumar isso aí, tu vai gastar o quê? Uns 100 reais aí, uns 200 pila aí. Aí o cara já gritou de lá, me dá 50 pila aí que tá bom. Aí, toma aí, pronto. Tá bom, vai na paz, Deus abençoe. Acabou, negociou, resolveu, do que ficar, vou ligar para a polícia, vou não sei o que, vou botar na justiça. Vai só perder tempo, gastar energia desnecessariamente. Tenta negociar. Se resolveu, bem. Em outros casos, busque a reconciliação. Alguém está ofendido, ficou lá para o canto? Vai atrás. O que foi que aconteceu? Nada. Amor, o que foi que aconteceu? Nada não. Estou bem. Não, você vai atrás. Fala lá, dá um abraço, dá um beijo, fala, não fica assim não, o que foi que aconteceu? Eu te falei alguma coisa, te machuquei? Não quero conversar, vai embora daqui, sai. É quase que dizendo, me abraça de novo, me dá um beijo, né? E aí você vai lá, eu vejo isso muito com minhas filhas às vezes, elas pegam, ficam bravinhas lá, e eu, o que foi? Nada. Aí começa a ficar séria, vai lá dar um abraço, vem cá, deixa disso, foi o que aconteceu. E aí busca a reconciliação. Foi isso? Foi? Tá bom, me desculpa, não foi essa a minha intenção. Me perdoe. Quando alguém pede perdão, a comunicação de imediato. Tá bom, eu te perdoo. Isso é libertador. Tá pronto para caminhar, porque amanhã já tem outra situação e vai ter que perdoar de novo. Jesus Cristo ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre perdoar. Sempre perdoar. Tem pessoas que não querem perdoar por nada. Querem deixar a raiva tomar conta do coração, se liberte disso. Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Perdoe, sempre. Agora tem outra forma que você também pode resolver os conflitos, sozinho. Sabe como? Releve. Desconsidere. Tem coisa que não vale a pena você nem ir conversar. Aí você está lá. O que foi, amor? Nada. Vamos para tal lugar? Vou não. Perdi a vontade. Então vamos almoçar. Perdi a fome. Aí você vê assim, quando você vai, o que foi que aconteceu? Pelo quê? Tu viu lá, todo mundo comentou no grupo a postagem que eu fiz. Tu visualizou que eu vi, mas não disse nada. Aí você fala, meu Deus do céu, você vai começar um conflito por causa disso? Cresce, amadurece, larga de mão. Tem coisa que você, deve ter esquecido, deixa para lá. Não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena você se desgastar.
Não vale a pena você conversar sobre determinados assuntos. Você simplesmente releva, faz de conta que, deixa para lá e segue. Agora, se você não consegue relevar, isso aqui tem uma diferença entre negação. Tá, não tem nada não. E o coração queimando dentro. Aí você não conseguiu resolver. Eu estou dizendo que boa parte das vezes tem coisas que são tão pequenas que é melhor você abrir mão, deixa para lá. Simplesmente você deixa de lado. Agora, se você não consegue, aí sim, você pode cair naquele outro erro. Aí já pode começar a escorregar na ladeira. Você está negando uma coisa que lá no fundo está queimando. E isso aí é muito prejudicial para você. Então aqui eu falei 3 coisas que são respostas de pacificação para você resolver sozinho. Você é a pessoa. Conversa, tenta negociar, conversa, tenta se reconciliar. Ou então já olha assim e fala, isso é tão pouco, eu não vou me desgastar com isso. Toca para frente, vamos adiante. Muitos casais novinhos ficam brigando porque um está olhando para o lado, estão dizendo, por que você soltou minha mão? Por que não sei o que? Aquele negócio gridente, que nojento. Olha, cresce e amadurece. Deixa essas coisas de lado, aprende a lidar com coisas que realmente sejam conflitos reais. Porque essas coisinhas aí vai ter sempre ao nosso redor. E você não pode ficar perdendo seu tempo com isso. Agora, o conflito chegou no nível Evode e Sintique. É um conflito que elas não conseguem mais resolver. A gente já sabe da história das irmãzinhas brigando lá na SAF da Igreja Presbiteriana de Filipos há anos. Uma pensa do lado, pensa do outro. Tem os que fazem partido com uns, fazem partido com a outra. E o apóstolo Paulo tem consciência que são 2 servas de Deus que muito o ajudaram. Olha a expressão que ele usa aqui. Elas se esforçaram comigo no Evangelho, como também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Ou seja, são irmãs queridas que ajudaram servos de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, essas pessoas de Deus, que serviram a homens de Deus, que estão brigando agora desnecessariamente, pensem concordemente no Senhor. E aí ele diz no verso 3 assim, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Então o apóstolo Paulo ele pede para que um dos líderes da igreja ajude aquelas irmãs a encontrar a paz que elas sozinhas não estão encontrando. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós precisamos, para nos mantermos aqui em cima dessa colina e não escorregarmos nem para um lado nem para o outro, a gente precisa de ajuda de algumas pessoas, sim. A gente precisa para alguns aspectos. O primeiro deles é para a mediação. Precisamos de um homem como esse aqui, um fiel companheiro de Paulo, que pudesse ser mediador entre as duas. Fala aqui, Evode, eu quero conversar com você. Sintique, vem cá. Precisamos conversar aqui. E está lá as duas ali. Tem que ter alguém para mediar essa conversa. Mas você não acha, Evode? Ô Sintique, mas nessa casa assim não foi? Ela não te ajudou? Mas você não presta... Ou seja, uma pessoa para mediar essa conversa. Os pais devem fazer isso com seus filhos. Os filhos estão brigados lá. Vem cá. Por que você tratou ela daquele jeito? Não, me conta direito. Você, por que fez isso? Então, essa mediação a gente aprende desde casa. Às vezes o irmão, pode ser o mais velho, às vezes o mais novo, que vai reconciliar outros irmãos também. Como é que foi esse negócio? Eu não quero mais saber disso. Não faça assim. Você não agiu dessa maneira. O mediador, ainda, ele não está agindo como juiz. Ele só media. Eu vou falar sobre isso depois. Mas a mediação, ela é muito importante. Eu faço, junto com minha esposa, muitos aconselhamentos a casais e às vezes eles não conseguem resolver mais entre eles. Quando um fala, o outro já briga e eles não conseguem conversar. O que eles precisam? Precisam de um mediador. De alguém que chegue lá para dizer, mas você não poderia agir dessa maneira? E aí nós precisamos de conselheiros cristãos. Você não precisa simplesmente de um profissional formado para isso. Você precisa de gente madura e gente crente, que às vezes pode ser a sua mãe, ou seu pai, ou um pastor da igreja, um presbítero, um líder maduro. Aqui no caso ele pediu a ajuda de um irmão da igreja, para que pudesse ajudar aquelas irmãs na sua crise, para resolver o seu conflito. Nós devemos ser pacificadores. Presta atenção, se você é crente no Senhor Jesus, você é chamado para ser um pacificador, um construtor de pontes entre esse e esse que não estão conseguindo se relacionar. Você deve fazer isso
com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação. Deus espera isso dos cristãos. Bem-aventurados os pacificadores. Devemos ser esses construtores da paz, levando paz entre as pessoas. Irmãos que estão brigados, você conseguir fazer eles se reatarem. Eles estão brigados porque eles não conseguiram resolver. Cristo pode usar esse conflito para promover sua glória. E esse cenário triste de isolamento fechado de um com o outro, o Senhor pode transformar no palco da sua glória, onde corações vão agora se unir e viver em perfeita harmonia. É isso que Deus pode nos dar. Seja você um mediador. Você está em conflito, não consegue resolver, busque um mediador. Um mediador maduro. Não adianta ser o seu mediador. Vou arrumar um mediador, viu, para a gente conversar. Não, o mediador tem que ser alguém neutro, em que os dois queiram conversar com essa pessoa. Se é o seu mediador e o seu mediador, aí é só debate, é só discussão, não vai levar a nada. O mediador vai estar entre os dois, sem tomar partido, apenas ouvindo e tentando facilitar a resolução do conflito. Muitas vezes esse mediador se torna uma segunda coisa, que é o árbitro. Ele vai exercer não só a mediação, mas a arbitragem. E dizer, você está errado nessa situação, você que está certo nesse caso aqui. Ou seja, mas geralmente os mediadores eles vão deixar eles concluírem essas questões. Dentro de casa, geralmente o pai e a mãe, ele é mediador, é árbitro, é o juiz, é o sentenciador, ainda é o executor da pena. Mas essa arbitragem é necessária. Quando eles não conseguem, não, ele está assim, o que o mediador vai ser? Agora eu vou dizer para vocês o que deve ser feito. E aí vem então a arbitragem, dizer, olha, você precisa tratar melhor a sua esposa. Esposa, você precisa honrar seu marido. Os dois estão com erros, seus erros são esses, seus erros são esses. E à luz da palavra de Deus, vocês precisam se arrepender nisso para que vocês possam encontrar paz. A culpa não é dela simplesmente, é sua também. A culpa não é só dele, é sua também. Ou seja, botar cada um ali dizendo o que cada um está precisando ouvir. E essa verdade que vai ser dita, ela não vai ser no padrão da serpente, vai ser dita no padrão do grande orador. Ainda que seja uma palavra de exortação, ela transmite graça. E o que é transmitir graça? É mostrar uma saída. Ela não simplesmente fala, cara, tu tá perdido, viu? Desse jeito aí que tu tá tratando tua esposa, morreu, deu para mim aqui, ó. Eu vou te denunciar agora, seu miserável. Não adiantou ali. Não vai deixar a pessoa sem esperança. Veio uma pessoa, buscou ajuda, então vai procurar trazer com que haja reconciliação, perdão entre essas pessoas e apontar o que cada um vai fazer. E finalmente, ainda nessa resposta de pacificação com um interventor, que pode exercer aqui a mediação, a arbitragem e também a responsabilização, de dizer, agora para a gente resolver isso aqui, nunca mais, conflitos, por exemplo, de casais que teve um caso de adultério lá, a pessoa arrependeu-se, quer prosseguir, vai encerrar todos os contatos com essas pessoas, vai mudar o número do aparelho, não vai mais frequentar determinados ambientes. É isso que você vai fazer. Então, agora tem uma responsabilização sobre ele. E você vai agir agora assim, assim, assim. Responsabilizações de cada coisa que deverão proceder a partir de então. Conflitos no casamento, conflitos dos pais com filhos. Então, vão precisar de ajuda? Peçam ajuda. E quando forem ajudados, vão ter cada um uma responsabilidade agora a executar. Muito bem. Aquele homem foi usado por Deus para trazer reconciliação entre Evódia e Sintique. Nós não temos o resto dessa história, mas eu tenho grande esperança de que essa carta produziu efeitos muito benéficos no coração daquelas irmãs e elas viveram em paz. Assim também como eu espero que esse estudo que estamos trazendo hoje sobre conflitos no lar, ou a resolução de conflitos na família da aliança, possam levar você a refletir que tipo de postura você está tendo em relação aos conflitos. Conflitos sempre vão surgir. Procure ao máximo evitá-los. Mas se eles surgem, entenda que esses conflitos também são uma oportunidade de Deus trabalhar o seu caráter e o caráter de todos que estão envolvidos. Deus é aquele que se envolve nos conflitos, porque Ele estabeleceu o conflito,
entre a serpente e a humanidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O próprio Deus, que é chamado no Antigo Testamento de varão de guerra, é Ele que é o homem de guerra, o Senhor dos exércitos, o que batalha em nosso lugar, que põe termo à guerra até os confins da terra. Ele se envolve para pegar esse cenário nefasto e transformar num cenário glorioso do palco da redenção. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa. E nós devemos ter respostas de pacificação. Se nós não procurarmos ter essas respostas de pacificação, que são uma negociação, uma reconciliação e até mesmo desconsiderar o problema para viver em paz, ou na busca de uma pessoa para intervir, mediação, arbitragem, responsabilização, nós não vamos conseguir nos manter aqui. Vamos escorregar, ou para um lado ou para o outro. E a Bíblia diz que a gente tem que ficar firme na palavra de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. De um lado você pode ter respostas de ataque, que podem ir de início de uma agressão, de palavras ou de ações, até um litígio e finalmente um homicídio. Do outro lado nós podemos ter reações de fuga, onde a pessoa primeiro nega e vai deixando aquilo roer dentro do coração, foge de todos os ambientes, procurando ficar isolada e podendo até cometer um suicídio. De um lado, uma quebra da paz, do outro, uma falsa paz. Mas nada disso é o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu a perfeita paz para o seu povo. E esse perfeito shalom nós só encontramos em Jesus Cristo. Portanto, a melhor forma de você resolver os conflitos é à luz da palavra de Deus. A família da aliança precisa lembrar dos princípios bíblicos para resolver os conflitos quando eles surgirem. Na certeza de que Deus está presente, vai moldar o nosso caráter para sermos pessoas melhores. Que Deus abençoe sua vida e lhe ajude a enfrentar os conflitos com esperança, na certeza de que Deus é Deus presente. Vamos orar nesse momento? Vamos suplicar o favor de Deus sobre nossas vidas? Pai bendito e amado, quero te agradecer por esse tempo de reflexão e que, ó Deus, a tua palavra bendita, que é lei e direção para os nossos caminhos, possa nos ajudar a sondarmos nossos corações, que o teu Santo Espírito opere em nós, para que nós consigamos, ó Deus, ser dirigidos a toda a verdade, e o nosso enganoso coração não venha nos sabotar, não venha nos auto-enganar, ao ponto de acharmos que está tudo bem quando nada está bem. Que possamos encontrar soluções de paz dentro da nossa casa. Ajude-nos a resolvermos os conflitos em nosso lar da maneira correta, conforme a palavra de Deus nos orienta. Que haja palavras de perdão, que haja palavras que transmitam graça, e assim nós possamos honrar e bendizer o teu santo, excelso e augusto nome. É a oração que fazemos, desde já agradecemos, no precioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Antes de finalizarmos, eu queria dizer que se você quer conversar um pouco mais sobre esse tema, quer aprender um pouco mais sobre a resolução de conflitos, alguns dias atrás eu fiz uma mensagem específica intitulada Conflitos no Lar, onde ali eu falo especialmente do texto de Efésios, que fala da maneira como a gente pode resolver esses conflitos, especialmente tomando por base aquele texto que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, você pode aprender um pouco mais assistindo aquele outro vídeo que tem aqui neste canal. Deus abençoe muito sua vida. Ficamos felizes em saber que você está nos acompanhando. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas e o nome do Senhor seja honrado e os conflitos existentes sejam oportunidade para Cristo revelar a sua graça. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, para que viva conforme os princípios da família da aliança. Que Deus te abençoe.